Oi, tudo bem? Eu sou a Fabiana e estou muito feliz que você está aqui comigo. Eu tirei esse tempinho para falar com você um pouco sobre a importância da água no processo de prevenção e tratamento de dores na coluna. Eu sei que pode parecer estranha essa relação de água no processo de prevenção e tratamento de dores na coluna, mas depois de mais de 16 mil atendimentos e mais de 9 anos como fisioterapeuta, entre outros estudos e formações, ficou claro para mim que havia um problema nessa relação. E é sobre isso que a gente vai conversar um pouquinho hoje. Você já parou para pensar como algo tão simples como beber água pode ter um impacto tão significativo na nossa saúde física, especialmente na saúde da nossa coluna? Bom, a água é essencial para a nossa sobrevivência. O nosso corpo é formado por cerca de 60 a 80% de água. Então, ela é mais que importante, ela é necessária em todas as funções do organismo. E uma dessas funções é a hidratação de todos os tecidos que a gente tem no corpo, a pele, os músculos e principalmente tudo que envolve as articulações. Quando bem hidratados, ficam mais elásticos, mais flexíveis, funcionam melhor, o que pode ajudar em muito a reduzir as dores que estão associadas às condições musculoesqueléticas, inclusive aquelas dores que surgem por uma contração forte, repentina e involuntária dos músculos, as famosas cãibras. E sabe também aquele alongamento que você força e não consegue chegar lá? Ou então aquela dor no ciático que está demorando a se resolver? Pois é, pode ser simplesmente falta de água no processo. Um dos papéis muito importantes da água é a de possibilitar a lubrificação adequada das articulações. Você sabia? Bom, nós temos um líquido dentro das articulações que se chama líquido sinovial. Ele basicamente é responsável por lubrificar e nutrir as articulações, onde então, naquele processo osso com osso, o movimento da articulação pode se realizar mais facilmente. A água é um componente mais que importante para esse líquido sinovial. Então aqui, a boa hidratação pode ajudar a manter a viscosidade adequada desse líquido sinovial, consequentemente reduzir o atrito nas articulações e, consequentemente, prevenir o desconforto e as dores que estariam associadas a essa falta de lubrificação. A coluna é uma das regiões que mais se beneficia disso. Não é tão diferente de como no motor de um carro, por exemplo. Se falta óleo no motor do carro, ele pode não só deixar de funcionar corretamente, mas ele pode também parar de funcionar de vez. A gente pode perder o motor do carro. E no nosso organismo, a água é fundamental para garantir o desenvolvimento de uma lubrificação adequada e um adequado funcionamento de todas as funções corporais. Agora aqui, um ponto de muita atenção. Diversos problemas relacionados à coluna podem ser atribuídos também à fragilidade óssea. Além disso, são as articulações da coluna que mais sofrem com a falta de água. Os discos da coluna são compostos por cerca de 80% de água, a depender de alguns fatores, como a idade, por exemplo. Além disso, a circulação adequada de cálcio nos ossos é crucial, e a água ela desempenha um papel fundamental, não apenas nesse processo, mas também auxilia o sistema linfático a funcionar de maneira adequada, o que contribui para a redução das dores no corpo. Agora imagine o que a falta de água pode causar em uma região que tanto precisa dela. Lembra do motor do carro? Com todos esses dados, fica mais fácil entender porque em um tratamento de coluna é fundamental beber água na quantidade adequada, não é verdade? Outra coisa que a desidratação causa são as dores de cabeça e é mais comum que você pode imaginar. Acontece que com pouca água no organismo, temos uma redução do volume de sangue e, consequentemente, a diminuição do fluxo sanguíneo para o cérebro. Quando o fluxo sanguíneo para o cérebro é reduzido, pode haver uma diminuição na quantidade de oxigênio e de nutrientes disponíveis para essas células cerebrais. Isso pode resultar em irritação nas terminações nervosas e vasos sanguíneos no cérebro, desencadeando uma resposta de dor. Além do volume sanguíneo ficar naturalmente comprometido pela falta de água no organismo, essa mesma desidratação irá afetar o equilíbrio dos eletrólitos no corpo,
que por sua vez também pode afetar ainda mais o fluxo e o volume sanguíneo. Os eletrólitos são, entre outras coisas, os minerais responsáveis pelo transporte de água para dentro das nossas células. Para entender melhor, imagine os eletrólitos como pequenos mensageiros que ajudam na comunicação entre as células do nosso corpo. Quando os níveis de sódio e de potássio, por exemplo, estão desequilibrados no organismo, as células não funcionam corretamente, o que, mais uma vez, pode acabar causando dores de cabeça. Mas todo esse desequilíbrio no organismo, por falta de uma hidratação adequada, também pode gerar outras dores em outras regiões. As fortes dores causadas pela cãibra é outro exemplo dessa alteração de eletrólitos, que por sinal irá afetar a musculatura da região de pescoço, poderá travar a cervical e causar dores tanto de cabeça quanto em ombros e pescoço. A água é um solvente universal e interfere em todo o sistema corporal. É como um sistema de engrenagens funcionando umas em função das outras. E se uma engrenagem falha, acaba por afetar a outra, como um efeito dominó. Daí o que pode acontecer é o surgimento de um problema atrás do outro. Então ela tem um papel fundamental no transporte de nutrientes essenciais para todas as células do corpo. Sem água, sem transporte de nutrientes adequado. Inclusive, uma boa hidratação pode ajudar na recuperação de lesões e na redução de dores. Tanto que, para cada paciente que passa pelo meu consultório com queixa de dor na coluna, eu faço uma avaliação, claro, mas uma das minhas primeiras orientações é justamente sobre a ingestão de água, sobre melhorar a hidratação do corpo. Você pode até se alimentar bem, fazer exercício, mas se a água falta na sua rotina, as consequências são muito negativas e, em alguns casos, até perigosas. E quando a gente fala de tratamento e prevenção de dor, a gente precisa ter sempre a consciência de que estamos falando de um conjunto de cuidados que precisam ser diários e para toda a vida. A água é parte de todo esse processo. Quando em quantidade adequada no organismo, a coluna agradece. Talvez você já saiba que a água tem um papel fundamental na eliminação de resíduos e toxinas do corpo e que isso acontece através das fezes, do suor e principalmente através da urina. Mas você sabia que algumas inflamações e algumas dores que você sente pelo corpo estão associadas justamente à acumulação desses resíduos e toxinas no seu organismo? Ou seja, um simples e adequado ajuste na sua hidratação pode facilitar o processo de eliminação dessas toxinas e, consequentemente, reduzir a inflamação e as dores que são associadas a essa acumulação de resíduos no seu corpo. Agora, sabe aquele dia que você tomou uma cervejinha ou um vinho ou mesmo outra coisa com álcool? Pois é, o álcool é considerado uma toxina para o nosso corpo. Além disso, ele tende a fazer o corpo perder muita água. Então, nesse caso, você vai precisar aumentar a ingestão de água, não só para retomar a hidratação equilibrada, mas também para normalizar o processo de eliminação de toxinas no corpo. E olha, normalmente, quanto maior o teor alcoólico de uma bebida, mais hidratante ela é e mais toxinas ela tem. Vou te contar um caso curioso de um atendimento meu no consultório. Eu tinha um paciente em tratamento já ali com 80% de melhora na dor cervical. Até que num certo final de semana ele resolveu que ia aproveitar, que estava melhor e acabou bebendo. Na segunda-feira ele já não estava aguentando de dor. Reavaliei tudo e ele não tinha faltado com nenhuma orientação a não ser a da bebida alcoólica, que ele achou que não ia dar em nada. Ou seja, o álcool afetou o organismo dele através da desidratação e de todos aqueles desequilíbrios que eu já mencionei que ela causa. E isso acabou, aumentando o processo inflamatório que ele já trazia e que ainda estava em tratamento. Então a gente precisa ter muita atenção com relação à hidratação. Esteja em tratamento ou não, esteja com dor ou não. Até porque, conforme a gente vai envelhecendo, acontece um processo natural de desidratação. Por isso, é ainda mais importante, até mesmo como prevenção, que as pessoas desenvolvam essa consciência de manter um hábito de hidratação adequado no seu dia a dia. E hoje, infelizmente, muitos jovens já apresentam essa desidratação precoce,
justamente pela falta de água adequada na sua rotina. E na falta de hidratação, o corpo dá sinais. Vamos ver algum desses sinais? Quais você conhece? A sede, a boca seca e os lábios rachados são os mais fáceis de perceber, não é verdade? E muita gente já entende que a urina escura, a redução de quantidade dessa urina também são sinais de desidratação. Mas você sabia que sentir fadiga, sentir fraqueza, tontura ou vertigem também são sinais de uma possível desidratação? Mas não para por aí. A gente pode ter dor de cabeça, confusão mental, pele seca e elasticidade reduzida e até mesmo os batimentos cardíacos acelerados. Então, para a gente começar a cuidar disso e evitar essas situações, vou passar algumas dicas para você se manter bem hidratado. O ideal é a ingestão de cerca de 30 a 50 ml por quilo corporal. Um exemplo, se a pessoa pesa 70 kg, o ideal é que ela beba entre 2.100 a 3.500 litros de água por dia, preferencialmente distribuída ao longo de todo o dia. E quanto maior for seu esforço físico, ou quanto mais quente o local esteja, maior deve ser a ingestão de água. Já em locais ou épocas mais frias do ano, a gente precisa ficar atento porque muitas vezes a gente acaba não sentindo sede. Uma das orientações que eu passo para melhorar essa quantidade de ingestão de água é o uso rotineiro de uma garrafa grande, ou pequena que seja, mas colocada sempre de uma forma que você possa ver e, se possível, carregar sempre com você também. Uma outra opção interessante é usar o despertador no celular. Tem até aplicativos criados para isso. Você pode usar também um bilhete para te lembrar e pode deixar ele no seu ambiente de trabalho ou no ambiente onde você passa a maior parte do tempo. Quem não gosta muito de água pode preparar águas saborizadas com frutas naturais. Ingerir mais alimentos ricos em água já ajuda muito também. O ideal é que você já comece bebendo água ao acordar. Alguma coisa em torno de 300 ml já seria interessante. Mas se 300 ml ainda é difícil por enquanto, então você pode começar com 50 ml, por exemplo, e ir aumentando um pouco a cada dia, podendo chegar até 1 litro. A água não faz mal, a sua falta sim. Em resumo, a água é fundamental para a saúde geral do corpo e pode desempenhar um papel importante na redução das dores, na hidratação adequada dos tecidos, na lubrificação das articulações, no transporte de nutrientes e na eliminação de toxinas, mantendo assim a prevenção também de futuros problemas. Vamos cuidar dessas dores, especialmente as da coluna? Então bora ficar atento a isso e beber mais água. Saúde!